Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tainá Félix da Game Art e hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho nesse workshop sobre game design como uma prática crítica. Vocês estão aí nesse momento de Game Jam e uma Jam é sempre um lugar ótimo para a gente treinar coisas, para a gente experienciar processos de criação, principalmente no caso dos jogos. Então, para a galera que tá aí da VC Game Jam, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e sejam bem-vindes ao nosso workshop. Bem, gente, eu quero falar para vocês algumas coisas para a gente introduzir esse nosso workshop. Primeiro, me apresentar um pouco do que é a Game Art, do que a gente faz, um pouco dos nossos jogos, um pouco de alguns conceitos importantes que valem a pena vocês pensarem no momento em que vocês estiverem tendo as primeiras ideias e formatando o conceito do jogo de vocês. Então vamos lá. Para começar, a Game Art nasceu há algum tempo atrás com o objetivo de construir espaços de conhecimento. Mas como é que é isso, Tainá? É o seguinte, quando eu conheci o Jaderson há praticamente 10 anos atrás, ele tinha uma ONG chamada ONG Jogos pela Educação. E na ONG Jogos pela Educação, o Jaderson já fazia, antes de me conhecer, ações na comunidade. Então, em bairros periféricos, ele levava alguns equipamentos de videogame, experienciava algumas coisas. Aquilo que o Jaderson começava a fazer lá em meados de 2009, 2010, aproximadamente, era o que daria início a também uma pesquisa de mestrado dele, onde ele estudava as possibilidades de construção de conhecimento a partir do jogo digital. Ou seja, entendendo o jogo não só como um espaço de entretenimento, diversão e etc., mas também como um espaço para a gente trocar os nossos saberes, né? Sejam eles acadêmicos ou não, a importância era que a gente pudesse estudar na prática, com as nossas atividades, se aquele conceito que ele estudava na academia, na pesquisa, eram possíveis. Pois bem, da ONG Jogos pela Educação nasceu a Game Art, o que a gente é hoje. Então, boa parte das nossas atividades nós chamamos de atividades socioeducativas, né? Por quê? Porque elas têm um objetivo socioeducativo, elas têm um objetivo que está no cerne do nosso trabalho, que está no cerne da nossa mediação. Então, a gente constrói um espaço junto com docentes, com professores vindos de várias áreas do conhecimento, então, da educação física, do design de games, da programação, das comunicações, né? Eu que sou das artes do corpo. Então, a gente constrói esse espaço onde as pessoas trocam informações, aprendem coisas juntas enquanto elas jogam. Então, esse espaço socioeducativo é o que a Game Art faz nos últimos anos, nos últimos tempos, e que começou a fazer com uma espécie de pesquisa, mas que virou, né, uma pesquisa acadêmica, mas que virou de fato o nosso trabalho. Então, esse nosso trabalho, ele acontece dentro da esfera cultural, dentro de uma esfera que a gente chama da dimensão sociológica da cultura, né? Quem traz esse conceito é uma pesquisadora brasileira chamada Isaura Botelho, e ela fala sobre duas dimensões da cultura. A primeira é uma dimensão antropológica, ou seja, aquilo que a gente faz como parte da nossa cultura que está no nosso dia a dia. Então, a maneira que a gente cozinha, a maneira que a gente dorme, a maneira que a gente faz as nossas ações, as nossas músicas, né? Então, como a gente dança e tudo mais. Essas são as maneiras antropológicas da cultura, é o fazer do dia a dia. Já as maneiras sociológicas da cultura, ou seja, essa dimensão sociológica da cultura, são as linguagens artísticas, ou seja, onde há a intencionalidade de construir, através de linguagens artísticas, sejam elas o cinema, o teatro, etc., ou o videogame, alguma proposição a partir da sua expressão. E por que será que eu estou falando isso para vocês? Todos esses conceitos todos. Porque pensar videogame e pensar a construção e o processo de construção é pensar que vocês fazem parte dessa esfera, tanto a antropológica, claro, porque todo mundo faz parte dela, mas principalmente dessa esfera e dessa dimensão, que a Isaura Botelho chama, dessa dimensão sociológica da cultura.
A gente faz cultura quando a gente faz jogo. A gente fala da gente, a gente fala das nossas histórias e dos nossos mitos, dos nossos ritos, dos nossos sonhos, das nossas referências quando a gente cria jogo. Então, pensar que a gente faz parte dessa dimensão da cultura é pensar que a gente cria intencionalmente alguma coisa para se expressar. Então, ao construir um jogo, ao pensar no conceito do jogo, no que vocês vão propor nesse momento inicial mesmo da Jam, quando o grupo se reúne e diz, tá, qual é o conceito do nosso jogo? É pensar em como vocês vão construir essa expressão que afeta as pessoas através da linguagem videogames, através do que os games podem fazer dentro da nossa experiência estética, né? Pois bem, um segundo momento importante que eu queria conversar com vocês é sobre as referências e de por que a gente escolheu falar sobre game design como uma prática crítica, né? Ao escolher esse tema, a gente partiu muito de um lugar que foi, num determinado momento, a Game Art resolveu, eu e Jaderson, resolvemos construir os nossos jogos. Afinal de contas, a gente já trabalhava há tantos anos com outros jogos, entendia os potenciais que eles tinham, mas a gente estava muito desejosos, eu e ele, de construir a nossa linguagem do nosso jeito. E aí, enfim, a gente tinha as ferramentas na mão, que eram algumas delas, e que vocês vão acompanhar um pouquinho à frente com o Jaderson no tutorial do RPG Maker, que é como é que a gente pode, então, transformar a nossa expressão, as nossas histórias em jogo. Como é que a gente pode tornar acessível a construção e o desenvolvimento de games? Como é que a gente pode fazer com que a molecada que a gente dá aula nas periferias de São Paulo possam se ver nos jogos que jogam e não só se enxergarem enquanto consumidoras desses jogos, mas se enxergarem também como potenciais criadoras dessas histórias. Afinal de contas, todo mundo tem capacidade, não tem oportunidade às vezes, mas capacidade sem dúvida de construir as suas histórias, de dar expressão às suas vivências. Então, pensando em tudo isso, a gente escolheu algumas coisas quando fomos escolher fazer os nossos jogos. Então, o primeiro deles foi o A Nova Califórnia. Alguns de vocês devem já ter ouvido falar, ou não. Se não ouviram, o A Nova Califórnia, ele é uma adaptação de um conto da literatura brasileira, do Lima Barreto. É um conto que data de 1910 e que tem a ganância como uma dos seus principais motores, né? E a gente escolhe esse conto do Lima por vários motivos, e um deles era porque a gente achou ele inicialmente uma história muito boa e que merecia um tipo de experiência que não fosse só dentro da literatura, que é incrível, né? Afinal de contas, é o Lima Barreto, é uma literatura sarcástica, ácida, potente. Ele é considerado um pré-modernista dentro da nossa literatura brasileira, ou seja, ele traz referências muito locais e de uma maneira muito real para a sua literatura, mesmo não fazendo parte do movimento modernista e desse período. Então ele traz essas questões de uma maneira muito leve, mas também sarcástica, mas também crítica. Então o texto dele nos chamou a atenção para dizer, puxa vida, a gente podia construir isso, né? Isso fala da gente, isso fala da nossa história, isso fala de como um brasileiro, um preto, um literário, uma pessoa que escrevia sobre o nosso país, pensava o nosso país, como é que a gente podia transformar isso em gameplay? Então a gente começa a desenvolver os nossos jogos a partir dessa perspectiva. Então, levando em consideração que a gente podia trazer à tona um texto tão potente e ainda tão atual como A Nova Califórnia ainda é, né? Por falar de ganância e por falar sobre esse nosso sentimento muito profundo e pertencente a todos nós, a todas nós. Então, como é que a gente podia falar sobre isso dentro de um videogame com as possibilidades que nós tínhamos enquanto criadores, né? Então, eu e Jaderson, o que nós sabíamos naquele momento sobre desenvolver game? A gente colocou tudo o que a gente sabia dentro
de um processo que durou 4 anos e que teve o RPG Maker como ferramenta, como motor, engine, enfim, para a criação. Então, o A Nova Califórnia, ele nasce desse desejo de colocar na prática as nossas ideias sobre gameplay, sobre cultura nacional, sobre valorização desse lugar que a gente ocupa enquanto desenvolvedores pretos no Brasil. E principalmente desenvolvedores pretos nesse lugar do independente, né? Que é esse lugar onde, acredito eu, todas vocês e todos vocês também se encontram por aí, né? Bem, o nosso segundo jogo foi, inclusive, uma ação após uma Global Game Jam. Se não me engano, a Global Game Jam de 2018, em que nós resolvemos falar sobre amor. Não sei se vocês se lembram, mas aquela Global Game Jam o tema era transmissão, né? A palavra que era o motor para todas as criações era a palavra transmissão. E a transmissão a gente resolveu, não sei se vocês se lembram também, mas naquela época nós estávamos com um surto de febre amarela no Brasil, né? E então saíram muitos jogos sobre contágio, mosquitos, etc. E nós quisemos falar sobre uma transmissão diferente. A gente levou a palavra transmissão para esse lugar do transmitir sentimentos, falar sobre sentimentos. E aí a gente criou o Amora, que é um pocket game baseado na história de uma vampirinha que quer muito amar o seu amado. E então ela sai correndo atrás dele durante algumas fases para falar um pouco sobre esse sentimento. Então é um jogo pequeno, de uma gameplay de 10 a 15 minutos aproximadamente, onde a gente conseguiu colocar de maneira sucinta o que a gente acreditava que poderia ser essa relação um pouco conflituosa sobre esse desejar e esse alcançar o amor. Pois bem, eu falei para vocês um pouco sobre nossa história, eu falei um pouco para vocês sobre como a gente pensa a cultura e o videogame dentro dessa cultura e como a gente pode escolher algumas coisas que vão facilitar a nossa criação ou não. Pois é, por que eu estou falando isso? Porque criar tem a ver com oportunidade. Vocês, nesse momento, estão tendo uma oportunidade super legal, que é poder se juntar, mesmo nesse momento de pandemia, de maneira online, para criar um jogo juntos e juntas. Juntos. Então, imaginem só. A gente tem uma oportunidade tão preciosa e privilegiada de poder estarmos juntos e gozarmos de internet banda larga, computadores, equipamentos, equipe preparada para poder sentar junto e criar. Então, por que eu falo sobre essa oportunidade? Porque isso tem a ver com os espaços possíveis em que a gente pode criar. Pensar criação é também pensar quem está criando. Às vezes, na indústria de games, a gente simplesmente senta e joga, né? Enquanto criadores, a gente senta, joga e analisa e critica e fala, isso daqui tá legal, ou isso daqui não tá muito legal, ou isso daqui, puxa, é incrível. A gente precisava repensar e reolhar isso daqui e pensar em novas mecânicas. Enfim, você que é criador, criadora, vai sempre olhar para a sua mídia, para a mídia que você cria, com esse olhar crítico, né? De quem cria também. Você já parou para pensar que esses jogos que você joga, esses jogos que você cria, são criados por você, são criados por outras pessoas, e essas pessoas têm histórias, e essas pessoas estão ligadas às suas culturas de uma certa maneira ou não? Pois é isso que a gente precisa pensar, gente. A gente precisa parar com esse descolamento entre o jogo digital e os seus criadores e a sua história e os seus respectivos repertórios. Porque olha só, quem aqui tem essa oportunidade que vocês estão tendo? Quem aqui em São Paulo tem essa oportunidade? Agora amplia o pensamento. Quem aqui no Brasil tem a possibilidade de parar durante uma semana para criar jogo junto online? Pois pensar tudo isso é pensar que algumas pessoas podem construir e algumas pessoas talvez não possam construir, porque elas não vão ter esses privilégios para poderem sentar e fazerem isso juntas. Então, eu falo para vocês sobre um conceito
muito importante que um pesquisador chamado Boaventura de Souza Santos traça para os estudos de sociologia. Tainá, o que tem a ver sociologia com o que a gente está fazendo? Tudo, galera, tudo. Todas as referências que vocês tiverem, elas são importantes para vocês criarem. Seja a programação, ser criativo ou não, ser capaz de resolver um problema na programação ou não. Avião, pessoal, eu moro em Guarulhos, então vocês vão ouvir alguns, tá bom? Ou você ter a possibilidade de criar ou não, né? Era sobre isso que eu estava falando. Então, o Boaventura de Souza Santos, ele tem um conceito que ele traça chamado epistemicídio. Vocês devem ter ouvido falar em algum lugar, ou não, mas se ouviram falar, podem estar imaginando que isso tem a ver com um tipo de silenciamento. Ele fala epistemicídio porque ele está falando sobre as epistemologias, ou seja, os estudos que formam as nossas narrativas, os estudos que formam os nossos conceitos. Então, a epistemologia que forma a gente é uma epistemologia europeia, estadunidense, japonesa. Estou falando sobre o ponto de vista da criação de games. Então, as nossas referências sobre cultura e sobre cultura nos jogos, ela vem desses 3 lugares de maneira mais forte. Então, se não vem desses outros lugares, será que não tem em outros lugares do mundo pessoas criando também jogo? É claro que tem, vocês sabem que tem. Mas por que a gente não conhece os jogos que são feitos na África do Sul? Por que a gente não conhece os jogos que são feitos em Angola? Por que a gente não conhece os jogos que são feitos no Chile, na Argentina? Por que a gente não conhece esses jogos? Talvez um dos motivos seja justamente esse, o epistemicídio, que é esse apagamento, esse quase assassinato de referências que a gente não tem, porque a gente é bombardeado das referências que são ditas universais ou globais, e a gente se esquece que algumas outras histórias estão sendo silenciadas, não estão sendo vistas. Alguns jogos não estão sendo jogados, não aparecem na página principal das plataformas de distribuição. Então, pensar jogo é também pensar nessa voz que está criando o jogo, nessas mãos, nessas histórias que criam os jogos, né? É importante para a gente falar sobre isso, e vocês vão entender bastante sobre isso até no tutorial que o Jaderson vai trazer para vocês do RPG Maker, porque para a gente é muito importante falar de quem cria, não só da criação, não só do jogo e do quanto ele pode ser bom, potente, imersivo, divertido e etc. Mas o quanto ele pode ser também um espaço de expressão de determinados grupos que sofrem esse epistemicídio. Então, como o espaço digital, mesmo ele sendo, e como a gente sabe, um espaço ainda elitista, um espaço ainda que divide quem tem acesso de quem não tem acesso, ele pode ser também um espaço de expressão para esses grupos, para essas pessoas que estão sendo apagados e apagadas durante séculos da nossa história. Bem, gente, eu vou fechar aqui falando para vocês alguns últimos pontos sobre o RPG Maker e por que a gente escolhe ele para fazer esse workshop para vocês. Lá atrás, quando a gente resolveu escolher o RPG Maker como a nossa ferramenta, a gente o fez porque, além dele ser uma ferramenta que roda em todos os computadores, ou seja, eu não preciso de uma super placa de vídeo para rodar o meu A Nova Califórnia ou o nosso Amora. Eu preciso de um computador e é isso, só. Sem grandes recursos ou processadores ou etc, ou placa de vídeo. Eu preciso de um computador e é só. Então, pensar a nossa criação foi pensar em quanto aquilo que a gente estava criando podia ser acessível. Então, quando vocês aí estiverem pensando no jogo de vocês, além de pensar no para quem, no público-alvo, em como ele vai ser direcionado para o nicho X ou nicho Y, pensem quem são as pessoas que vão acessar o jogo de vocês. Como elas vão aderir a essa história? Como elas vão penetrar na história de vocês? Como é que elas vão entender essa jogabilidade? Vai fazer sentido para elas? Não vai?
Então, pensem que vocês estão fazendo a expressão de vocês para outras pessoas, que têm elas também a sua própria expressão e o seu próprio espaço, né? Então, escolher o RPG Maker foi escolher acesso, foi escolher também dentro das nossas capacidades e possibilidades de criação. Foi escolher uma ferramenta que era pra gente ideal pra gente contar as nossas histórias, porque pra gente, enquanto desenvolvedores, era importante contar as nossas histórias. E o RPG Maker dava conta disso. Eu, naquele momento, e Jaderson, naquele momento, não precisávamos contar histórias em grandes recursos 3D, em modelagens, etc. A gente precisava de uma engine que pudesse contar a história do Lima Barreto, que pudesse contar a história da Amora. Então, por isso a gente escolhe o RPG Maker, porque ele dá conta de fazer aquilo que a gente quer contar a nossa boa história, quer contar a história da cultura brasileira, contar a história da literatura brasileira, a história das pessoas que estão invisíveis e que fazem parte desses grupos que são apagados. Então, ele dava conta disso. E pra gente, isso é pensar o design de maneira crítica. É pensar como o que você faz e o como você faz atinge e afeta de fato as pessoas. Beleza, galera? Bom, meu recado tá dado. O workshop segue com o Jaderson fazendo um tutorial breve para vocês sobre como a ferramenta funciona, quais são as características principais e como você pode criar de maneira muito rápido a sua história. Pra gente, esse é um momento importante da nossa história enquanto game art, da nossa história enquanto criadores pretos no Brasil. Então eu espero que essa abordagem, esse pensamento, essa reflexão ajude vocês, todos, todas e todes, a criar melhor, a criar pensando nas pessoas, pensando no jogo de vocês e na qualidade do jogo de vocês, é claro, mas pensar que isso tem impacto na cultura, tem impacto na vida das pessoas que jogam. Beleza? Um abraço a todos vocês, a todas vocês, a todos vocês que estão aí na VC Game Jam. Um grande abraço a toda a organização, parabéns pelo evento e bora lá pro tutorial. É com você, Jaderson. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jaderson e eu vou dar continuidade aqui agora para o nosso workshop aqui de Game Design Crítico. Espero que vocês tenham gostado da parte da Tainá. Ela falou coisas muito, muito importantes mesmo e que são parâmetros que a gente utiliza para poder fazer a construção dos nossos jogos digitais por aqui, pensando nessa ideia do game design como uma possibilidade crítica mesmo de questões que aparecem no nosso dia a dia. Então eu estou aqui com o RPG Maker aberto para vocês. O RPG Maker, essa versão aqui, ela chama RPG Maker MV. Né? Ela já não é mais a última versão que saiu. A última versão que saiu, ela saiu agora em 2020, que chama MZ, mas eu não trabalho com ela ainda porque eu considero que geralmente essas versões, quando elas geralmente saem com uma quantidade de bugs um pouco grande, e além dos recursos também que a gente pode utilizar pela comunidade, que a gente pode trazer da comunidade, que elas podem ser utilizadas aqui. Né? E aí você não tem uma quantidade de recursos tão grande quanto você tem nas ferramentas anteriores. Bom, essa daqui é uma interface básica, né, do RPG Maker MV. Eu não tenho projeto nenhum aberto aqui. A ideia é justamente utilizar a ferramenta, então vocês devem estar escolhendo aí uma ferramenta, né, se você já não tem um material de preferência, para poder trabalhar na Game Jam. Uma Game Jam tem muito a ver com a questão dos processos e do gerenciamento de tempo. Né? Então, se você tem a intenção de construir pelo menos um protótipo funcional e que fique de um jeito mais completinho, sabe? Que saia realmente alguma coisa no final do tempo da Jam. O RPG Maker ele é muito interessante, ele pode ser uma ferramenta muito interessante mesmo para você que esteja pensando dessa forma. Eu vou mostrar aqui para vocês que em pouco tempo a gente consegue já ter algumas coisas funcionais.
né? Então, para se contar uma história, ela é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido. Ao mesmo tempo, você pode também utilizar a ferramenta por mais tempo e ir aprimorando o seu jogo também, construindo os próprios gráficos, construindo o que você quiser. Aqui, para começar, a gente cria aqui do lado esquerdo um novo projeto, né? Eu vou colocar aqui o nome da Game Jam. O nome do projeto ele pode ser diferente do título do jogo, né? Então vou colocar RVC Game Jam Game, por exemplo. Eu não estou muito criativo hoje, né? Mas tudo bem. Aqui embaixo é uma coisa muito importante, que é o local onde a pasta do jogo vai ser criada, né? Então é importante a gente escolher aqui para a gente saber onde vai acontecer, onde esses arquivos eles vão ser criados. Eu vou criar aqui no desktop. Tá? Se você tem uma estima boa pelo teu projeto, eu recomendo que você guarde em outro lugar, né? Porque a gente sabe que geralmente a máquina, quando dá pau, né, um dos primeiros lugares que a gente tem um acesso mais difícil é o desktop, a área de trabalho, né? Então, mas vou criar aqui, como é um exemplo, eu acho que tranquilo. Ele vai copiar os arquivos, são arquivos base, né? Então um ponto interessante da ferramenta é que ela já vem com uma quantidade de assets, né, que são esses materiais gráficos aqui, por exemplo, que a gente já consegue ver na tela, eles já vêm prontos e disponíveis para você usar. Então isso é ideal para você poder fazer protótipos de jogos também. A gente sempre utiliza, geralmente, esses materiais que estão prontos aqui, para poder começar a ter uma ideia de jogo, a esboçar e a ver alguma coisa pronta logo de cara, tá? Inclusive, existe um dos marcadores de uma Game Jam, inclusive, que eu participei. Ela era essa, de ter basicamente um protótipo funcional do jogo em 1 minuto. 1 minuto. Né? E aí, como a nossa jogabilidade principal, nossa mecânica principal desse jogo era andar, né? Então foi simples. E eu vou te mostrar como você em 1 minuto, você consegue ver uma personagem aqui andando. Aqui, basicamente, só para mostrar para vocês a interface, aqui é o lugar onde a gente constrói os mapas, onde a gente faz a parte de mapa. O pessoal do RPG Maker chama de mapeamento, né? Eu acho que o termo ele tem algumas discrepâncias com relação a outras ferramentas, mas eles chamam de mapeamento. Basicamente, esses quadrados que eu estou selecionando aqui, eles se chamam tiles, ou em português são os tijolos. O jogo, ele entende que os mapas são construídos a partir desses tijolos, que são tijolos que a gente chama que são bidimensionais, né? São tijolos que têm apenas largura e altura, eles não têm profundidade. Assim como o jogo 2D, que a gente chama, já ouviu falar bastante, né? Então ele trabalha dessa forma. Do lado esquerdo, você pode ver que a estrutura é a mesma, então ele já funciona também por quadrados, por quadradinhos, que você pode selecionar ou um ou vários ao mesmo tempo, quando você clica no mouse e arrasta ele, para você colocar no teu mapa, né? Aqui embaixo você vai ver uma estrutura de mapas, que logo eu vou explicar para vocês como que funciona. Para você ter uma ideia, vamos pensar aqui na ideia, numa possibilidade de construir um mapa aqui, por exemplo. Eu tenho aqui, na verdade, se eu clico aqui e clico aqui, não acontece nada. Se eu clico do lado esquerdo e clico do lado direito, no máximo que acontece é essa seleção. Por quê? Porque existem aqui no RPG Maker, nessa versão, que é a MV, basicamente duas ferramentas, que é a ferramenta de mapa. Se eu não souber o que a ferramenta faz, inclusive a barra de ferramentas que fica aqui em cima, né, ela tem várias funções, mas se eu não souber, eu simplesmente coloco o cursor do mouse ali e deixo rolar. Então vai aparecer ali um type text, né, um texto de dica falando, ó, mapa, mudar para o modo de edição de mapa. Aquela grade que existia não existe mais. E aqui estão os meus gráficos. Então, por exemplo, se eu quiser colocar, eu não gostei desse verde aqui, né, eu quero colocar uma areia, por exemplo. Eu clico na areia e clico aqui na ferramenta do lado direito no mapa. Eu posso clicar várias vezes, eu posso clicar e arrastar para cima, para baixo, para até construir de um jeito um pouquinho mais rápido, se eu quiser. De repente eu tenho um espaço grande para preencher, então facilita bastante, né, essa ferramenta. Beleza, aqui vocês percebam que eu tenho guias A, B, C e R. Elas correspondem,
na verdade, a camadas dentro do teu mapa. Então, o teu mapa, na verdade, ele é constituído pelo chão, que é a camada que fica embaixo, que aqui geralmente corresponde à camada A. A B, que é uma camada que vai acima do chão. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, deixa eu escolher um gráfico. Tá. Esse terreno, essa graminha aqui. Então, eu posso colocar, você percebe que ela já é colocada por cima do gráfico do gráfico do chão. A C, que vai por cima da B, inclusive. Então, vou colocar aqui, o que a gente tem aqui. Esses gráficos, eles já vêm com RPG Maker, tá? Então, vocês podem utilizar eles à vontade. Então, aqui tem umas árvores, por exemplo. Vou colocar mais uma aqui. Beleza. E a R? A R, aqui a guia que chama Guia R, é uma guia de referência de local. Isso daqui é utilizado na programação, tá? Então, eu não sei, provavelmente a gente não tem tempo de chegar nesse tutorial sobre isso, mas se vocês quiserem mexer, se trata basicamente de você mapear um local, por exemplo, aqui como e na programação, que depois eu vou mostrar para vocês como é que faz, vocês podem indicar que alguma coisa vai acontecer somente nesse caminho. Então é basicamente para isso que serve essa aba R. Mas não gostei desses gráficos aqui e tal. Beleza, o RPG Maker ele também ele traz algumas outras possibilidades que a gente pode acessar aqui embaixo. Esse espaço é um espaço para a gente poder construir os nossos mapas. Então esse mapa aqui que a gente está construindo, ele se chama MAP 00001. Para eu mexer nas propriedades desse mapa, não funciona o clicar duas vezes, tá? Então eu tenho que selecionar aqui o mapa e apertar barra de espaço, porque aí ele vai abrir uma janela de propriedades do mapa. Então aqui eu posso configurar o nome do mapa. Então eu vou colocar aqui espaço VC Game Jam, por exemplo. Aqui é uma coisa importante, essa questão dos gráficos. O RPG Maker ele trabalha com uma ideia de 2D, de tiles, de tijolos, como a gente conversou, e ele trabalha com essa ideia de tile set, ou seja, de conjunto de gráficos. Não significa que eu não posso utilizar vários gráficos misturados, mas significa que eu tenho que utilizar um conjunto fechado. Isso daqui que a gente está vendo aqui do lado esquerdo, isso daqui, ele dentro da estrutura de arquivos, ele trabalha basicamente com um arquivo no formato PNG. Então, todos os tiles, todos os tijolos, eles precisam estar dentro desse arquivo PNG. Então, é um arquivo, por exemplo, para o chão, um arquivo aqui para as partes de cima, para o B, outro para o C. E eu posso até ter mais de 3, inclusive, se eu quiser. Para quem está com pressa, ou para quem não tem, de repente, alguém que vai fazer uma pixel art no jogo, é recomendável que vocês utilizem esses tilesets mesmo. Ou se não, procurem na internet por tilesets de RPG Maker MV temáticos, por exemplo, que a galera disponibiliza. Tem uma comunidade grande de RPG Maker, inclusive. Ou até mesmo, se tiver afim mesmo de adicionar na biblioteca da Steam, é possível baixar e comprar por lá como DLC também. Mas esses básicos aqui já resolvem um bocado o problema, sabe? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar aqui um cenário de interior. Largura e altura. É a largura e a altura do mapa em pixels, em pontos. Eu adoro criar mapa pequeno, gente. A Amora também, que é o nosso segundo jogo que saiu de uma Game Jam, ela foi construída também com essa ideia de prototipar em 48 horas e de terminá-la. Então a gente conseguiu terminar o protótipo da Amora em 48 horas e depois, durante 6 meses, a gente foi desenvolver o jogo até o final. E justamente pelo tamanho, eu gostaria, a gente até conversou na época que a gente gostaria de trazer mapas pequenos. O mínimo do mapa, tamanho, enrolei tudo. O tamanho menor que a gente tem aqui do mapa é de 17 por 13. Tá? Aqui eu poderia colocar uma música automática. Então toda vez que você entrar nesse mapa, eu posso colocar uma música aqui para rodar. Então vou colocar, por exemplo, vamos testar aqui. Eu não sei se vai reproduzir para vocês aqui por causa do software. Vou deixar essa tema 2 aqui. Tá? Eu posso até alterar o tom, inclusive, dessas músicas. Se eu quiser um tom mais agudo, um tom mais grave, eu posso colocar ela aqui.
Panorama, aqui por fim, acho que a gente está chegando nessa parte aqui, terminando essa janela, mas panorama, ele se trata de uma imagem de fundo, né, que ela pode, inclusive, funcionar como ela pode funcionar como uma espécie de animação, ela pode ser configurada para dar uma sensação de movimento dentro do teu mapa. Então, sunset, vou colocar esse aqui, vou colocar algum aqui, apesar de que eu não gosto muito desse sistema, mas eu vou colocar aqui como exemplo. Vou colocar o das nuvens e tá beleza. E vou colocar um loop horizontal com velocidade 2, por exemplo, para a gente poder ter uma noção. Tá? Cliquei no OK, o que acontece? Olha só, putz, mudou meu mapa inteiro, cara. O que acontece? O tileset aqui ele mudou inteirinho. Então tudo que você tinha já feito no outro tileset vai mudar. Tá? Então, na verdade, tudo bem, não tem problema. Eu queria um mapa de interior mesmo. Vamos começar aqui então limpando essa tela. Limpando não. Vou colocar um piso aqui de madeira, por exemplo, aqui. Beleza, coloquei o piso, rapidinho, né? Você vê que é muito rápido. Cara, só que aqui em volta eu não queria piso, eu não queria nada, isso tá errado. Eu tenho que procurar um quadrado, um tile que esteja em branco aqui do lado esquerdo, porque aí eu posso fazer a limpa aqui onde eu quiser. Ele tá aparecendo em azul porque lembra do fundo que a gente colocou de nuvens? Olha o fundo aqui em azul, já aparecendo no meu editor. Beleza, vamos colocar o B aqui, vamos colocar uma cadeira para o pessoal aqui da VC Game Jam. Vou colocar várias cadeiras aqui. A gente não gosta de um lance muito hierárquico, sabe? Lembra da questão da discussão do roteiro, inclusive? Né? Daquele negócio da gente não salvar necessariamente as princesas, os princesos, salvar o mundo ou aquela coisa do tipo. Então a gente já aplica isso aqui, né? Apesar de eu não ter definido nenhum roteiro aqui, já estou usando até como exemplo. Então a gente pode produzir aqui esse nosso mapa. Beleza, terminei. Caramba, errei isso daqui. De repente eu coloquei um pedaço de cadeira errado aqui. Tá? Nota uma coisa importante. Se eu quiser apagar, por exemplo, eu coloquei a cadeira. A cadeira, ela está aqui no grupo B, e não no grupo A nem no grupo C. Se eu, por uma acaso, escolher um espaço em branco do grupo A e tentar apagar, ele vai apagar o chão. Eu estou dando Ctrl Z aqui para poder voltar. Se eu quiser apagar, por exemplo, só a cadeira, na verdade eu tenho que vir no grupo B e procurar um espaço que está em branco. Nesse caso está aqui na frente. E beleza, eu apago só a cadeira. Certo? Tranquilo, né? Vamos botar esse jogo para rodar logo de cara para a gente ver se está travando, mesmo porque esses tiles eles trabalham com uma ideia de colisão também, né? Já explico esse negócio de colisão. Para colocar para rodar é aqui no sinal de play, né, no ícone de play. Lembra que se a gente não souber o que fazem esses botões, a gente só deixa aqui o mouse e ele já diz teste de jogo. Beleza. Ele vai levar um tempinho para carregar aqui. Pediu aqui umas autorizações. E beleza, tá rodando aqui. Vou aumentar a tela. Beleza, desculpem o barulho. Ele já rodou aqui. E tá rodando. Tá rodando aqui bonitinho. Tá? Note que tá tudo, as personagens estão andando. Então assim, eu consegui ter personagens andando na tela tô falando com vocês há 15 minutos, né? Mas assim, se eu fosse rodar mesmo isso, em 2 minutos eu consigo que isso aconteça. Tá? Vejam que a gente tem umas personagens aqui seguindo a personagem principal, mas a gente pode alterar isso também. Eu já mostro para vocês como que isso é feito. É importante testar o jogo logo, por quê? Porque a gente tem aqui também, já configurado nesse sistema aqui do RPG Maker, o sistema de colisão, né? Ou seja, por onde eu posso ou por onde eu não posso passar. Então, por exemplo, por essa parede já está configurada uma colisão aqui que não tem como passar. O chão, pode ser que a gente esteja, durante o processo também, construindo um mapa enorme, cheio de coisa, e aí, de repente, eu vou testar, levo um tempo para testar e descubro que todo aquele chão que eu coloquei é um chão com colisão, não é um chão, é uma parede. Tem como alterar? Tem como alterar, mas é mais fácil fazer o teste primeiro.
tudo funcionando aqui direitinho. Deixa eu aumentar um pouco o som aqui para ver se saiu a BGM. Saiu, aquele som que eu selecionei. Perfeito. Tá vendo lá atrás as nuvens se movendo na diagonal? Na diagonal não, na horizontal. É aquele negócio que a gente configurou também ali, de fundo. Tá? Vou fechar aqui. Na verdade, eu não preciso... O RPG Maker MV ele trouxe uma função interessante que eu não preciso necessariamente fechar a questão aqui do teste, da plataforma de teste. Eu não preciso fechá-la, eu posso deixá-la aqui do lado. E aí eu alterno aqui a janela para poder usar. Isso facilita bastante, porque aí na hora que eu precisar testar, eu simplesmente venho aqui. Deixa eu ajustar a janela. Eu simplesmente venho aqui e dou um F5 para ele atualizar o jogo bonitinho para eu já poder fazer o teste. Pronto, já está aqui na tela de novo. Se eu tivesse feito alguma atualização ali, ela já apareceria aqui automática. Certo, gente? Beleza, fizemos esse mapeamento aqui. Quero criar um mapa novo. Né? Você vem aqui na parte de baixo. Aqui na parte de baixo, que é uma lista de mapas, na verdade. Clica com o botão direito e clica em novo. E aí você vai seguir aquele mesmo processo de colocar o nome do mapa, escolher o gráfico que você quer usar, escolher a quantidade, o tamanho do mapa na largura e na altura, panorama se quiser e dar um OK. Pronto, está aqui aberto para você trabalhar como mapa 2. Eu vou fazer alguma coisa aqui, colocar um gráfico aqui só para explicar como funciona a programação. Tá? Bom, partindo do mapa, depois que tudo isso aconteceu, a gente precisa programar o mapa, a gente precisa fazer a programação das funções, das mecânicas do teu jogo. O que acontece? Aqui o RPG Maker, lembra daquelas duas ferramentas? Essa segunda ferramenta aqui que parece um pino vermelho é a ferramenta de eventos. Ela serve justamente para você fazer essa programação do jogo. E a parte mais interessante aqui é que você não precisa necessariamente saber uma linguagem de programação para poder colocar o teu jogo para funcionar. Basta que se você entender um pouco da questão da lógica, na verdade, de programação, que geralmente é a lógica que pode ser aproveitada em qualquer ferramenta, em qualquer linguagem, né? Existem alguns tipos, claro, de lógica, algumas nuances, mas você pode aproveitar em linhas gerais. É possível você construir os jogos aqui. Então, quando eu clico, por exemplo, vou voltar aqui, cliquei aqui no vermelho, né, que é a aba a ferramenta de eventos, cliquei 2 vezes aqui no mapa, em qualquer lugar. Note que quando eu trocar aqui a ferramenta, ela já muda aqui também, ela já troca para esse serrilhado. Cliquei 2 vezes, apareceu aqui o editor de evento. Eu coloco um nome, evento, diálogo, por exemplo, tá? Aqui no lado esquerdo eu trabalho com condições. Então, por exemplo, sabe aquelas coisas que você pode configurar no teu jogo, do tipo, caso o jogadores tenham um item, acontece alguma coisa, acontece esse evento. Então é basicamente aqui, né? Quando eu falo de switches, eu estou falando, por exemplo, no caso da programação, de uma variável que é booleana, né? Ou seja, ou ela está ligada ou ela está desligada. Então eu falo, por exemplo, que o switch de número 5, né, ele está ligado ou está desligado. Se esse switch, como se fosse um switch mesmo de ligar e desligar uma lâmpada, tá? Então, se ele estiver ligado, eu quero que aconteça alguma coisa. E o que acontece é exatamente o que está aqui nessa parte de conteúdo que eu falo para o jogo. Tá? Eu não vou conseguir me aprofundar muito nessas questões, mas são questões bastante simples de se entender, que tenho certeza que vocês mexendo, e é essa a intenção mesmo, que mexam na ferramenta, vocês vão pegar fácil. Tá? Então, já descendo aqui, por exemplo, eu tenho a possibilidade de colocar uma imagem. Então, por exemplo, se eu clicar 2 vezes, eu já tenho um monte de personagem aqui. Tá? Eu vou colocar uma personagem qualquer, mas assim, eu não fico muito contente, inclusive, com essas opções aqui da Interbrain,
porque ela é uma ferramenta japonesa, né? Então a gente tem que entender um pouco de onde vem o contexto também. E eu não tenho, né, em muitas das oficinas, das atividades que nós fazemos, a gente até muitas vezes ouve essa pergunta, né, que do tipo, eu tenho um monte de personagens aqui, mas eu não tenho personagens pretas, por exemplo. Né? Eu tenho um editor de personagens aqui dentro do RPG Maker que eu já consigo fazer isso. Tá? Então eu vou colocar um aqui só de exemplo e já mostro como é que faz isso. Ok. Tá? Eu posso configurar um movimento aqui já para essa personagem. Tá? Então eu posso colocar, lembrando assim que na verdade eu estou controlando um movimento para o evento. Então se eu não tiver imagem nenhuma aqui, por exemplo, eu posso ter um evento invisível fazendo que dentro do jogo aconteça alguma coisa. No caso eu quero colocar uma personagem aqui para colocar um diálogo. Então eu quero colocar movimentos nela, eu posso colocar movimento fixo, ou seja, ela está parada. Movimento aleatório, ela se mexe pelo cenário inteiro. Aproximação, ela vai sempre buscar se aproximar do jogador, né, de quem estiver jogando, jogadora, jogador, jogadore. E ela pode, na verdade, você pode até utilizar esse movimento de aproximação para fazer alguma coisa de perseguição, por exemplo. É muito interessante. Ou o pré-definido, que nesse caso, clicando aqui, você pode definir uma rota específica. Então, move para baixo, move para a esquerda, move para a direita. Né? Você pode definir de um jeito bastante preciso qual é essa rota. Tá? Uma coisa muito, muito importante aqui nos eventos é o modo de ativação dele. Quando você coloca um NPC, geralmente, você quer que pressione uma tecla, né? Para que aquele evento, aquilo que a gente vai programar aqui aconteça. Mas pode acontecer, por exemplo, que o que eu programo aqui aconteça quando simplesmente o jogador, quem estiver jogando, toque na NPC. Então, por exemplo, isso pode ser utilizado para um tipo de jogo que traga alguma mecânica de ação, por exemplo. Né? Então, e não precise necessariamente tocar e pressionar uma tecla, como é o comum encontrar em RPGs, inclusive. Pode ser o toque do evento. A diferença do toque do jogador para o toque do evento é que toque do jogador eu preciso estar com o meu input, com a minha entrada de controles apontada para o personagem. O toque do evento significa que, por exemplo, eu coloquei uma rota aqui aleatória ou de aproximação e esse conteúdo aqui vai acontecer exatamente quando o evento tocar a pessoa que estiver jogando. Tá? A execução automática e paralelo são outras coisas, são utilizadas geralmente para eventos que acontecem de background. Então, por exemplo, quando abre o mapa, eu quero que aconteça alguma coisa, eu quero que que role uma animação, eu quero que toque um som, eu quero que aconteça alguma coisa na tela. Então eu trabalho ou com execução automática ou paralela. Detalhe, se colocar execução automática aqui, todos os outros eventos vão ser paralisados até que esse conteúdo acabe. Se esse conteúdo não acabar, o jogo trava, entendeu? Então, assim, um dos motivos grandes do jogo travar, geralmente por conta de eventos, está nesse ponto aqui, de colocar, às vezes sem querer mesmo, execução automática. Se você quiser que alguma coisa aconteça ao mesmo tempo que a pessoa esteja jogando, controlando a personagem, você pode usar o evento paralelo. Tá? Mas toma cuidado também com a quantidade de eventos paralelos que são colocados dentro do mapa, porque evento paralelo significa que ele vai rodar, ele vai continuar rodando enquanto o jogo está rodando. Então a carga de processamento acaba aumentando um bocado. Tá? Eu vou deixar ela pressionar tecla aqui para construir um diálogo. Clica 2 vezes aqui no conteúdo e aqui são todos os comandos que vocês podem dar para as personagens ou para os eventos ou para o que vocês quiserem dentro do jogo. Tá? Vocês podem trabalhar com exibição de mensagem, exibir escolhas, exibir mensagem em janela de texto. Né? Tem muita coisa aqui, gente. Aí realmente precisa dar uma boa fuçada aqui para saber quais as possibilidades que se tem. O RPG Maker, como o próprio nome já diz, é uma ferramenta que inicialmente é criada para a construção de RPGs. Contudo, para ter uma ideia, os nossos jogos que a gente já criou, que foram 2 e nós estamos desenvolvendo o 3º agora, o Pandemia, eles não são RPG. Tá? Então a gente utiliza essas funções de outras formas. E se você quiser programar, ele ainda tem um editor mesmo,
né, que você pode abrir e fazer a programação por lá sem utilizar esses eventos aqui. Tá? Se eu quiser, de repente, alguma coisa muito específica, né, no caso. Exibir mensagem. Vamos colocar um rosto aqui, a nossa personagem. Esse rosto também pode ser construído no editor, ok? Texto. Olá, mundo. VC Game Jam. Não. Vou mudar aqui. É muito bom te encontrar aqui na VC Game Jam. Seja bem-vindes. Por que eu pulei as telas aqui, gente? Para ficar mais bonito, claro, mas porque notem que aqui desse lado a gente tem uma janela, na janela a gente tem uma marcação. Significa o que essa marcação? Se eu tiver colocado um rosto aqui, esse rosto vai aparecer na tela e eu não posso passar essa marcação. Se eu passar, o texto vai estourar na tela. Tá? Olha que legal, inclusive eu deixei o mouse aqui por 2 segundos, ele aparece algumas tags também que eu posso trabalhar aqui dentro do sistema de texto para poder colocar, por exemplo, um texto maior, um texto menor, um texto colorido, né? Dentre outras coisas aqui. Configurações da janela, eu posso fazer uma janela, um fundo no formato de janela, posso colocar no meio, em cima, embaixo. Quem estiver pensando em fazer visual novel também, apesar de que tem outras ferramentas mais prontas, né, para visual novel, mas também pode ser. Tá? Ok, eu posso até visualizar para ver como que isso vai aparecer. Né? Mas vamos embora, vamos direto aqui. Pronto, apareceu aqui o meu conteúdo. Se eu quiser adicionar uma outra coisa, um outro texto, por exemplo, eu posso clicar 2 vezes aqui. Então lembra que isso daqui dentro da programação é feito de uma maneira de cima para baixo. O padrão dele de trabalhar dentro dessa programação é uma programação que vai de cima para baixo. Então todos os eventos que acontecem nessa ordem, a não ser que você fale que não devam acontecer. Tá? Ok, beleza, bora rodar o jogo. O jogo ele já está aqui aberto, né? Então vamos atualizar ele. F5. Se você fechou o jogo, você pode fechar o jogo, não tem problema nenhum. Você reabre ele aqui. Salvar as alterações sempre. Beleza. Prontinho. Ele vai rodar aqui. Deixa eu aumentar essa janela. Beleza. Novo jogo. O interessante é que nessa ferramenta também funciona mouse, tá? Então eu também posso controlar via mouse. Lembra olha a nossa NPC aqui andando para lá e para cá. Se não me engano, o movimento que foi colocado foi aleatório. Encostei nela, não aconteceu nada. Enter. Pronto. Aparece a tela de texto. Tá? Então, para vocês verem como é simples a gente ter a possibilidade de contar as nossas histórias, a ideia é que a gente possa estruturar a história através de um roteiro, de uma organização numa etapa anterior, e aí quando vier aqui para a ferramenta, a gente já tem a possibilidade de implementar todas elas, todo o material, construindo mapas, construindo as histórias. Beleza. Tá, a última coisa, talvez seja a última que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu tinha falado, né, é a gerador de personagens, que é essa tela aqui. Tá? O RPG Maker MV ele já vem com editor de personagens, o que é uma coisa muito boa. Então você pode construir aqui um perfil de homem, mulher, que sempre é altamente discutível, né, a questão aqui, porque ele trabalha com uma ideia de... Apesar dele trabalhar com a ideia de arquétipos, eu acho que tá mais para estereótipo. Né? E a diferença aí é que estereótipos são formatos já meio que padronizados, sabe? Que vocês colocam aqui e tal, para poder fazer a construção dos humanoides. Tá? Eu vou criar, por exemplo, aqui um homem, vou mudar o rosto, não quero franja, eu posso configurar cabelo, inclusive a cor do cabelo. Né? Eu não tenho cabelo afro aqui também, né? O que na verdade eu não tenho nada que se aproxima aqui de cabelo afro, então eu teria que pegar essa personagem, esse arquivo depois e editar ele num editor de imagens, que aí pode ser o editor de preferência de vocês. Tá? Então eu vou deixar um moicano mesmo, barba,
Eu vou tentar construir uma barba aqui um pouquinho parecida com a minha, beleza. Apesar de agora eu tô com cabelo grande também, tô deixando meu cabelo crescer. E não tem nada muito parecido aqui. Orelhas, orelha de elfo, orelha... um detalhe que eu pulei aqui. Na primeira aba aqui do rosto eu posso configurar a cor da personagem. O que na verdade não é nada de detalhe, né? É uma coisa super importante quando a gente está falando dessa questão de representatividade e de corpos, né? Dentro do meio digital. Então é muito importante que tenha isso, né? Eu posso, como é um RPG, eu posso também inventar, construir personagens rosas, azuis, né? Eu poderia até mesmo construir não humanoides, né? Nesse caso, o gerador de personagem ele não permite isso, mas eu poderia trazer de outros lugares também sem problemas. Então aqui eu configuro sobrancelha, nariz, é muito legal essa parte, inclusive, né? A gente leva um maior tempão para poder construir. Então eu posso construir várias coisas aqui. Posso utilizar uma roupa, ou não. Ou não. Vou deixar aqui ele sem roupa mesmo, tudo bem. Acho que não tem nenhuma roupa aqui que me interesse. Vamos ver. Beleza, essa daqui não, pode ser essa daqui. Eu vou mudar a cor para um vermelho. Ótimo. Capa, acessório, óculos e tudo mais. Terminei a edição da minha personagem. Vocês percebam que ele já está gerando. O mais interessante de tudo é que ele já gera as posições que a gente pode usar tanto aqui dentro da navegação, né, que ele usa basicamente 12 poses, que são essas aqui, essas primeiras, para poder navegar pelos ambientes construídos, pelos mapas, ou outras posições também, caso vocês queiram colocar batalha dentro do jogo de vocês. O que acontece? Depois que eu terminei, é importante eu salvar. Então aqui eu vou gerar... Na verdade, salvar, ele trata de duas maneiras aqui. Como imagem de rosto, na verdade, que é essa primeira imagem. Tá? Eu posso até gerar outras também. Exportar. Nesse exportar... VC Game Jam, preciso colocar o nome. Nesse exportar, percebe aqui que ele já vai jogar na pasta certa, que a engine ela já vai entender onde estão os rostos para na hora que você entrar na parte de programação você poder escolher, tá? Ele está gerando um arquivo PNG aqui, tá? Fechei. Personagem andando é um dos mais importantes. Exportar também, já vai para uma pasta diferente. Ok. Personagem caído, se eu quiser utilizar para alguma coisa. Eu vou usar o final aqui, escrever caído, porque ele está na mesma pasta que o outro, então pode confundir. Personagem lutando, se eu quiser criar batalha. Lembrando que nem sempre a gente precisa ter batalha dentro dos nossos jogos. Ok. Agora é muito importante isso aqui. Ai, caramba, errei. Fechei o editor, eu quero editar, de repente, os olhos dessa personagem. Eu preciso salvar as configurações dele. Porque é aí que acontece. Até então, ele salvou arquivos PNG. Arquivos PNG, eles não são editáveis aqui dentro da ferramenta. Mas arquivo de configuração, sim. Então, eu vou criar aqui um arquivo de configuração char vc game jam. Salvei. Posso fechar tranquilo. Ai, caramba, esqueci de mudar. Clica aqui de novo no editor de personagens, carregar configurações, char vc game jam. É um arquivo Java. Ok, pronto, o personagem está aqui, eu posso reeditar. E aí eu vou ter que salvar de novo, normalmente, os arquivos aqui PNG. Tá? Última coisa, vamos mudar esse gráfico aqui dessa personagem principal. A gente tem uma ferramenta aqui, esse é gerenciador de plugins daqui do lado. Vocês podem baixar, inclusive, um monte de plugin na internet, que já tem funções prontíssimas aí para a ferramenta, mas é aqui, tá? Que é o banco de dados. No banco de dados eu posso mexer personagens, classes, habilidades, tem um monte de coisa de RPG que não necessariamente você precisa usar para RPG, armaduras, inimigos, tropas, o que vocês quiserem. Aqui nas personagens é que a gente mexe. Lembra das 4 personagens que estão seguindo a gente? Eu posso mudar aqui, eu posso colocar escolher limite uma, as 3 vão sumir. Aqui eu configuro o nome, então eu vou colocar aqui José, por exemplo. Opa, desculpa, fechei, gente, a janela. José.
Tá? Se eu não estiver trabalhando com RPG, aqui não importa. Se eu estiver trabalhando, eu posso mexer com classes e etc. também. Tá? Face, lembra da face que a gente salvou? Clica 2 vezes aqui, ó, rosto VC Game Jam, ele já está aqui. Personagem, é aquela personagem andando, ó, VC Game Jam Char. Clica aqui, estão as 12 poses. Battler, que é a personagem lutando. Ok. Beleza, deu ok, já mudou, salva o jogo e põe ele para rodar. O meu já está aberto, vou simplesmente fazer um F5 aqui e atualizá-lo. Beleza, ótimo, olha a nossa personagem aqui. Linda, maravilhosa, desfilando pelo cenário que nós criamos. E nosso NPC continua funcionando muito bem. Tá? Essa criação de personagens, ela serve tanto para a criação de player, quanto para a criação de NPC. Então, por exemplo, se eu tivesse criado mais personagens aqui, eu poderia clicar 2 vezes aqui no meu evento e alterar a imagem aqui dela. Alterar, por exemplo, olha o Char aqui também. Então, de repente, eu criei essa personagem para nossa NPC. Seleciona aqui uma pose. Por exemplo, vamos supor que eu tenha criado essa daqui. Ok. Ok, atualiza. Lembra sempre de salvar o jogo, o projeto, e aí F5 para atualizar. Carregando ali. Pronto, nossa personagem aqui, o gráfico dela está alterado. Beleza, pessoal. Acho que é isso. O básico do RPG Maker. Espero conseguir ter mostrado para vocês um pouco do básico do RPG Maker. Ele é uma ferramenta que vocês viram que dentro de um curto espaço de tempo a gente já consegue ter algumas coisas funcionais. Lembra, uma coisa muito importante, ferramenta, ela precisa ser utilizada a partir de parâmetros que a gente constrói antes. Então, tudo aquilo que a Tainá falou sobre essa questão do game design crítico, a forma com que a gameplay é apresentada, é colocada, ela é muito, muito importante que a gente possa trazer todas essas ideias para a ferramenta. Então, por exemplo, a crítica com relação à representação preta dentro dos jogos é uma coisa que a gente traz aqui. Então, eu olho para a ferramenta e falo, opa, as personagens que ela traz, elas já não são o suficiente aqui, elas não têm personagens pretas. Ou, por exemplo, eu queria colocar um cabelo afro dentro da personagem, eu não consegui. Então, isso é uma questão. Se eu puder abrir um editor de imagens aqui e editar, eu vou fazer isso com certeza. Mas é importante tu sempre criticar e trazer essa perspectiva crítica para dentro do espaço da técnica. Não adianta só técnica. A técnica é uma coisa muito importante. A gente tem ferramentas aí muito importantes, muito interessantes para poder desenvolver jogos, mas é muito importante que a gente traga essa possibilidade crítica dentro do processo, porque sem crítica a gente vai acabar fazendo mais do mesmo, a gente vai continuar sem representação dentro dos jogos digitais, representação de toda essa diversidade que a gente tem aqui, né? E diversidade, quando a gente fala de diversidade, é de uma maneira a se aprofundar mesmo numa questão. Então, se tu se identifica com alguma pauta, trazer realmente essa discussão, essa pauta, assim como muitos jogos aí de todos os nossos parceiros e parceiras apresentam essas possibilidades. Então, e se você não tem, se você quer ter a possibilidade também de trazer dentro do jogo, mas você realmente não se identifica dentro dessa pauta, chama alguém desse grupo para poder participar. Então chama uma pessoa preta para poder trazer esse questionamento, chama grupos de minorias discriminadas, minorias políticas para participar desse processo, mostra para eles como funciona a ferramenta também, divide com elas o espaço de desenvolvimento. Então é isso, a parte técnica ela vem sempre muito para a gente, ela vem sempre muito ligada a essa questão do crítico, do design crítico que a gente faz através de pesquisa acadêmica e também através de muita leitura, de muito papo, de muito rolê pelas comunidades também.
Então, essa parte ela está muito ligada sempre à criação de jogos para a gente, pensando no design de jogo como um design que seja crítico, né? Não seja um design que seja sempre necessariamente copiado de um espaço, né? Apesar de que é tranquilo, é normal que a gente tenha referências, então não tem problema nenhum que isso aconteça. A intenção é trazer mesmo essa possibilidade de você criticar e trazer essas críticas que tanta gente aí já do Brasil, inclusive, trazem e são como referências incríveis pra gente, para que a gente possa construir jogos que realmente tenham a nossa identidade e, mais do que isso, para que a gente consiga participar desse processo de desenvolvimento de jogos, né? Eu, você ou qualquer pessoa que esteja interessada em desenvolver, em contar suas próprias histórias através dos videogames. É isso. Gente, acho que falei bastante. Obrigado. É um prazer participar aqui com vocês dessa Jam. Eu espero que vocês estejam bem, fiquem saudáveis, continuem se cuidando nesse ano que está sendo muito difícil também, né? A gente não está conseguindo circular pelas comunidades, mas a gente espera também que em breve a gente possa ter a possibilidade de voltar a andar pelo espaço público, que é o espaço das pessoas, é o nosso espaço. E fique bem, se cuidem, usem máscara, bebam muita água, cuidem da saúde, cuidem dessa quantidade de trabalho maluca que a gente tem. Então, gerenciem muito bem esse processo da Game Jam também, para que o projeto de vocês saia com muita qualidade, saia legal, mas que também vocês saiam bem disso, entendeu? Que o processo, como diz aí o Miyamoto, o processo ele é a recompensa, né? O caminho ele é uma recompensa e a gente precisa muito levar isso a sério. Obrigado, gente. Nós estamos nas redes sociais, Tainá tá muito mais do que eu, inclusive, mas qualquer coisa a gente está por aqui, tá? A gente segue com as nossas atividades. Nós estamos nas redes sociais aí que tá aqui embaixo, né? Que eu coloquei para vocês. E também com atividades aí que estão acontecendo em sua grande maioria absoluta nesse ano online. E aí a gente está por aqui para a gente poder bater um papo também, se vocês quiserem. É isso, muito obrigado, tenham uma ótima Game Jam, aproveitem.